Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. Hoje é dia de Justiça, Segurança e Cidadania. Vilmara Fernandes já está aqui no estúdio da Rádio CBN e a gente explica melhor o que está previsto, né, nesse acordo de Mariana, que diz o seguinte, que o dinheiro de cidades que se recusarem a aderir ao acordo, esse dinheiro vai ficar com as mineradoras. Vilmara, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes. É isso mesmo, né? Não tem uma outra destinação para isso? Então, Fernanda, a gente já vem falando sobre esse acordo, né, que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal no final do ano passado, no início de novembro do ano passado, e ele estabelece um prazo para esses prefeitos poderem assinar esse termo de adesão, né, que é preciso. É uma das exigências do acordo que os prefeitos assinem um termo de adesão para receber os valores que foram destinados para cada um. Dentro do acordo foi destinado um volume de recursos para a União, para os estados, para as cidades que foram afetadas, né? E também para alguns outros órgãos. E tem essa parcela dos municípios. O estado vem direto, mas os municípios precisam assinar essa adesão, aceitar o acordo. Uhum. E aí cada um deles, aqui no Espírito Santo são 49 cidades, considerando as que foram afetadas aí pelo desastre ambiental em Minas Gerais e no Espírito Santo, o total, incluindo cidades do litoral do Espírito Santo, que foi uma luta enorme para conseguir incluir essas cidades. Agora, no Espírito Santo foram 11 cidades. Dessas 11 cidades, 6 já assinaram o acordo, o termo de adesão. 5 ainda têm até o dia 6 de março para decidir se vão ou não aderir a esse acordo. A gente já até falou sobre isso daqui, esse prazo, os prefeitos estão pensando, o que eles vão fazer. O grande motivo aí é aquela ação que tramita na corte inglesa. E agora, ao ler o acordo, né, para produzir novas matérias, a gente tem essa cláusula no acordo dizendo que os municípios que não fizerem adesão, o dinheiro ficará com a Samarco, né, que é a principal empresa ali, e suas controladoras, né, a BHP e a Vale. E segundo a BHP, os municípios vão poder ser beneficiados não com a parcela que eles vão receber, né, já que se eles não assinarem um acordo, eles não têm direito de receber a parcela, né, que é destinada a eles, mas poderiam ser beneficiados por intermédio de recursos de outras fontes, né? Uhum. Que é o recurso que o Estado receber, que vai aplicar nessa região, que a União vai receber. O recurso da União ele é dividido em várias áreas, aí vem saneamento, educação, saúde, que também vão ser aplicados nesses municípios. Mas uma coisa curiosa também que está lá dentro desse acordo é que, por exemplo, esses municípios que faltam ainda assinar a adesão, se decidir ou não se assinam a adesão, também participam da ação na corte em Londres, né? Então, para aceitar o acordo, eles precisam desistir da ação, o que é um problema, porque eles também assinaram um contrato, precisam pagar. Por outro lado, né, se eles continuarem na ação e receberem, vamos imaginar que a ação seja bem sucedida na corte inglesa e eles recebam uma indenização que está prevista lá na ação inglesa. Tudo que foi investido no município com recurso do acordo vai ter que ser deduzido desse valor da ação. Isso também está lá previsto no texto, né? A gente colocou. O texto também exige que eles desistam da ação lá na corte inglesa. Então, é uma série de restrições, né, que estão previstas ali e que fazem parte desse acordo aí que foi negociado aí entre as partes, entre os estados, as entidades federais, inclusive, e os representantes aí de municípios. A dúvida é se eles poderiam ser melhor beneficiados com a decisão inglesa? Não é uma dúvida. Para não aderir até agora? É uma decisão de cada município. Sim. Eu não sei qual é a melhor ou não, e aí vai depender da realidade de cada município. Alguns prefeitos já chegaram à conclusão de que decidiram assinar o acordo e 2 cidades desistiram da ação, né? Eles usaram o argumento deles lá. Mas essas outras cidades estão pensando, porque o acordo tem uma cláusula chamada cláusula de sucesso, né? Que se for
vitorioso na ação, o município tem que pagar um percentual do que vai receber para o escritório, está previsto. Então, para sair, depois de quase 2 anos aí do escritório fazendo, ele vai cobrar pelos serviços prestados já. E isso é uma coisa que cria um impasse aí para os municípios, porque é um valor bem significativo. Alguns prefeitos relataram que eles não têm caixa suficiente para dinheiro em caixa para poder quitar esse pagamento ao escritório. É o caso, por exemplo, uma curiosidade, o valor que ele receber, vamos imaginar que a cidade assine o termo de adesão, né? O termo de adesão aí é o contrato, o Acordo de Mariana. Ele vai receber um determinado montante, né, de dinheiro, que é parcelado em 20 anos, mas ele vai receber a primeira e segunda parcela. Esse dinheiro não pode ser utilizado para quitar o escritório em Londres. Então, dependendo do valor que ele tiver... Que amarração, hein? Dependendo do valor que ele tiver que pagar para o escritório em Londres, ele não vai ter esse dinheiro em caixa. Sim. Isso também é uma dificuldade que os municípios estão enfrentando. Então, eles estão ponderando muito bem, refletindo muito o que eles vão fazer. O prefeito de Baixo Guandu, até a última vez que conversamos com ele, ele estava se mantendo bem firme em se manter no processo em Londres, né? Porque na avaliação dele, o que ele vai receber de indenização lá é muito maior do que o que está previsto no Acordo de Mariana, então ele não assinaria. Mariana é 79 milhões. No caso de Baixo Guandu. É. Sim, 79 milhões. Mas ele lá, a expectativa dele é receber 9 vezes mais, né, do que esse valor aí. Então, ele acha mais vantajoso para o município permanecer na... Baixo Guandu que foi a porta de entrada da lama, né? No Espírito Santo. Né? Sim, foi abaixo. Quando a água passou pelas usinas, né? Exatamente, passou ali. E ainda tem um problemão ainda, né? Porque tem muito material retido nas usinas ali, na Risoleta, né? Lá na região de Candongues. Então, assim, vai ficar esse material ao longo do tempo. Ainda não foi retirado tudo. É um processo extremamente complicado retirar aquele material de lá. É um volume expressivo. Então, também tem uma previsão, inclusive nesse acordo, de um fundo que o Estado aqui do Espírito Santo também participa, que só pode temporariamente receber juros, que foi criado pensando exatamente nesse resíduo que ainda permanece nessas usinas e que ainda pode comprometer o rio, né, ao longo dos anos. Esse fundo ele só pode ser utilizado o juro deles, né, o que ele tiver de remuneração, mas não pode, no principal, não... momentaneamente, né, nos primeiros anos, não. E é um dinheiro que vai ser utilizado para o futuro, né? Mas esses prefeitos dessas outras cidades que estão aí elencadas na minha coluna, eles estão refletindo ainda sobre. Agora, o fato é que esse dinheiro, se eles desistirem, não vou fazer adesão, vou permanecer aguardando, na hipótese, né, de que permaneçam com a ação em Londres, esse valor vai ficar todo com a Samarco. Né? E aí ela vai ter que fazer algumas obrigações e é o recurso que ela vai destinar, que estará com ela. A BHP, que é uma das controladoras da Samarco, informa isso, que o município acaba sendo beneficiado em ações de saneamento, de saúde, de educação, feitas aí pelo Estado e pela União. Mas o dinheiro que era do município, vindo deste acordo, eles não receberão. E aí a Samarco teria obrigação aí de fazer algumas outras ações, mas o dinheiro, ou ele opta pelo acordo e sai da ação, né? É uma decisão difícil, Fernanda, agora nos próximos... E detalhe... tempo curtíssimo, até 6 de março. Até 6 de março. Depois disso, não tem mais como assinar. Muitos prefeitos chegando agora, né, com ainda precisando de ter uma assessoria jurídica boa para decidir sobre isso. Sim, é uma situação difícil para quem está iniciando agora, né? Tomar uma decisão com o carro andando, né? Porque o prazo começou a contar em novembro, 6 de novembro, né? Logo da homologação. Tanto que já em dezembro, os primeiros municípios que assinaram o acordo já receberam sua primeira parcela, né? Agora vão recebendo... A segunda, todo ano, recebe uma segunda parcela. Mas é uma decisão de cada município, é uma decisão de fato difícil, Fernanda. Muito difícil. Obrigada, Vilmara, pela explicação, hein? Bom trabalho para você. Um bom dia, até quarta. Até quarta que vem.